Tempo muito instável aqui em Porto Alegre, pouco ventoso, temperatura de 28 graus. Estou falando com vocês aqui nesta quarta-feira, dia 6 de novembro. São 4:30 da tarde. Habemos presidente nos Estados Unidos. Já saiu a fumacinha branca lá das chaminés da Casa Branca, né? Eu acompanhei, claro, todo o processo eleitoral desta terça-feira nos Estados Unidos, aí fiquei até tarde da noite, principalmente acompanhando pela TV Flórida. Olha, botem no Google ali, TV Flórida. É uma TV de brasileiros feitos para brasileiros, né? E tem gente boa ali. Ontem estava ali quase todos exilados, né? Políticos, o Paulo Figueiredo, Ala dos Santos, enfim, estavam acompanhando par e passo, né? Toda a apuração, acompanhei por ali. E também na EVTV. Essa, ao contrário da TV Flórida, essa TV Flórida é operada por brasileiros para brasileiros. Tem brasileiro assim, ó, lá na Flórida, né? No Google ali, ó, TV Flórida. Ao vivo, no YouTube. Ou então vou no E de Elisa, V de viado, EVTV. Em vivo, que é operada por exilados ou imigrantes venezuelanos, né? Tratando quase que exclusivamente da crise política na Venezuela. Também na Flórida fica a EVTV. Coloquei os dois ali. A Fox também coloquei no meu blog, polibiobraga.com.br, acompanhando o dia todo, né? Mas como eu não entendo quase nada de inglês, eu sei o que é The Book is on the Table, mas a não ser por isso, muito pouca coisa. E a TV, a Fox, que é uma emissora de TV do Robert Murdoch, né? Um homem de direita, bem diferente daquela CNN que passou o tempo todo aí azucrinando a campanha do Trump, né? Mas então, já nessa madrugada, deu para ficar sabendo aí que o Donald Trump tinha vencido as eleições nos votos proporcionais e as projeções indicam que ele vencerá também no colégio eleitoral, quando ele se reuniu, o colégio eleitoral dos mais de 500 delegados, que ali mesmo é que vai se dar a eleição para presidente, né? Mas já está tudo com carta marcada, porque os estados já definiram quem são os seus delegados e cada delegado desse já está comprometido com o candidato do seu partido. E raramente algum delegado, na hora H, ali muda de posição. Raramente. Então, habemos presidente, o Donald Trump, né? Tem consequências aqui para o Brasil, evidentemente, né? Hoje mesmo, a guisa de uma brincadeira, os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam entre eles ali fazendo piadinha. Ah, quem vai ser o primeiro que vai perder o visto agora com o governo Donald Trump? Eles estavam dando risada. Eu quero ver o Alexandre de Moraes e o Barroso continuarem dando risada quando tiverem seus vistos suspensos para viajar aos Estados Unidos, né? Acho que isso não pode acontecer sim. O próprio Alexandre de Moraes tem evitado viajar para os Estados Unidos. Eu não vi mais ele viajar para os Estados Unidos. Os outros ministros também estão tudo com a barba de molho, né? Mas, enfim, a emergência do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos ali tem consequências. Lá dentro, então, nem falar, né? Mas para o mundo todo, nem falar. E para o Brasil em particular também. Eu já vou falar, inclusive, sobre isso com vocês aqui. De qualquer maneira, aliás, eu queria colocar uma outra questão aqui para vocês logo de cara, aqui, que tem me preocupado desde o início dessa manhã, que é o seguinte: o Donald Trump que se cuide, hein, porque vão tentar matar o Donald Trump, né? Vários presidentes americanos foram assassinados em pleno mandato ou sofreram atentados, né? O Kennedy foi morto, era democrata. Mas esses presidentes, quando eles têm uma posição muito contundente, pela esquerda ou pela direita, no caso do Kennedy, pela esquerda até, né? Muito contundente, o Ronald Reagan sofreu um atentado. Então, o Trump não era presidente, mas sofreu 2 atentados, né? Então, e ele tem uma posição muito contundente também, como teve o Reagan, como teve o Kennedy. Como tiveram outros presidentes, o Lincoln, por exemplo, né, que foi assassinado em pleno mandato. Olha,
ele que se cuide, hein? Porque eu acho que vão tentar matá-lo mesmo, né? Muito. Tem esse caso dos imigrantes aí, o Trump estava dizendo, olha, o meu problema não é com os imigrantes, é com os imigrantes ilegais, né? Porque entre os ilegais está cheio de bandido, inclusive, no meio. Agora, imigrantes que vêm para cá para trabalhar, disse o Trump já várias vezes, né? A imprensa vendida aí, venal, ela costuma desviar o foco. Não, ele está contra os imigrantes. Né? A diferença principal entre o discurso do Trump em relação aos imigrantes e da Kamala Harris é que o Trump fazia discurso para os imigrantes latino-americanos trabalhadores, enquanto que a Kamala fazia discurso para os imigrantes latinos por identidade só. Nada de identidade, quer dizer, uma questão identitária, né? E essa perdeu as eleições, né? Como dizia o Barroso, né? Perdeu Mané, né? Bom, o Trump está virtualmente eleito presidente dos Estados Unidos porque nessa madrugada ele já tinha alcançado aquele número cabalístico de 270 delegados no conjunto do colégio eleitoral. Então, ele foi a 279 delegados. Né? Então, vai se reunir com o colégio eleitoral. Ele já se proclamou, né, presidente, e todo mundo já reconheceu a vitória do Donald Trump. Né? Bom, a situação é essa que eu estou falando para vocês aqui, só um minutinho. Fui dar uma bronca lá dentro, lá que o meu pessoal aqui resolveu fazer faxina essa hora da tarde aqui. Bom, mas vamos lá então. O Trump disse nessa madrugada, né, dessa quarta-feira, 3h30, ele fez um discurso memorável, histórico, né? Histórico. Eu estou publicando, inclusive, a íntegra do discurso dele no meu blog, polipebraga.com.br, né? Mas ele disse nessa madrugada, o Trump, eu acho que isso é importante, né, que a sua eleição representa o maior movimento político da história dos Estados Unidos. E acho que sim, ele recebeu um mandato. Um mandato para fazer tudo aquilo que ele se comprometeu a fazer durante a campanha eleitoral. É um mandato. O povo americano não apenas deu-lhe uma vitória por votos, mas por escolha de delegados, mas elegeu para ele uma maioria na Câmara e no Senado. Vejam só, né? O Bolsonaro, quando se elegeu aqui, ele se elegeu por votos. Uma boa votação. Mas ele só conseguiu eleger, por exemplo, 20% dos deputados federais da Câmara dos Deputados. O Trump não, elegeu 50% mais um dos deputados. O Bolsonaro elegeu 14 dos 60 senadores, quer dizer, 20%. Mas o Trump não elegeu a grande maioria. O próprio Milei aqui na Argentina também não elegeu uma maioria de deputados e senadores, mas o Trump elegeu. Olha, isso raras vezes aconteceu na história dos Estados Unidos. É um mandato, portanto, que ele recebe para cumprir aquelas promessas todas dele de campanha eleitoral. Né? É uma mudança significativa. Aí é porque ele diz que é o maior movimento político da história dos Estados Unidos. Sim, por suposto, né? E ele já garantiu a vitória, inclusive, no colégio eleitoral, né? Bom, e para o Brasil, né? O que significa isso? A vitória do Donald Trump, ela terá significados importantes para o Brasil, porque ela representa a vitória, vejam bem, dos princípios conservadores nos campos e liberais, né? Nos campos da economia, da política, da vida social, o que significa que o novo governo americano fará contraponto ao que acontece atualmente sob a liderança do governo federal nomeado aqui no Brasil, por exemplo, do petista, democrata nos Estados Unidos. Vai fazer um contraponto, mas efetivo, com decisões efetivas de governo. Né? E aqui no Brasil, por exemplo, fará um contraponto aí, evidentemente, a esse chamado sistema, né? Ao governo federal nomeado lulopetista e o seu sistema de alianças ou de coligações com o Supremo, com o Congresso,
principais partidos, o empresariado patrimonialista, a mídia tradicional, a academia, a universidade, a intelectualidade, sindicatos e ONGs, ou seja, a esse conjunto de forças que se convencionou chamar de sistema, que eu venho chamando coletivamente de o eixo do mal, os filhos de Caim. É isso aí, os filhos de Caim. Esse é o contraponto que se estabelece. Em nível global, portanto, aqui também internamente. E isso fortalece a oposição, principalmente a oposição bolsonarista aqui no Brasil, que já estava fortalecido com o resultado das eleições municipais de 2 semanas atrás. E agora se fortalece, inclusive, externamente. Externamente. Tem inimigos tradicionais do sistema atual de dominação no Brasil, como o Trump, o Elon Musk do X, que se fortaleceu de uma maneira fantástica com essa eleição. Esse pessoal esse pessoal está enfrentando as forças do globalismo, né, que apoia esse sistema aqui de dominação dessa economia fraturada aqui que é imposta através de uma verdadeira ditadura do judiciário, né? Então, eu acho que se trata de um reforço externo poderoso e consistente aos esforços da oposição brasileira liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, amigo e aliado político do Trump, do Elon Musk, que batalha aqui dentro, sim, todos os dias pela redemocratização do país. Portanto, gente como Lula da Silva, que apoiou Kamala Harris até há pouco, o seu aliado Alexandre de Moraes, eles todos acordaram essa manhã, eu tenho certeza, com a cabeça inchada. Pode brincar quanto quiser. Ah, quem vai ser o primeiro a perder o visto? Pois vamos ver quem é que vai ser o primeiro. E eu acho que eu posso parafrasear o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, que é outro perdedor hoje, e avisar todos eles o seguinte: perdeu, mané. Ó, perdeu, mané.